Então, pessoal, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês com a minha canetinha aqui, ó, os pontos de virada. E depois a gente vai fazer a passada correndo aqui, tá? Então eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, o percurso em si, como que a gente trabalha. Eu quero que vocês reparem bem nas marcas escuras de onde o meu cavalo está passando, tá, pessoal? De onde o meu cavalo está passando no percurso. Como é que funciona a sua largada, pessoal? Quando você está aqui, ó, a fotocélula, vamos supor que ela está aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui. A fotocélula, vamos supor que está aqui, ó, a fotocélula, tá? Como que a gente faz para a gente saber o nosso ponto de largada? Onde que a gente sai? Aqui, ó. Como que a gente faz para saber isso? Eu sempre tomo como um parâmetro, primeiro, a minha largada, a minha saída pro primeiro tambor, ela vai sair sempre reta, alinhada com a cerca do fundo, tá? Você vai mirar o seu cavalo reto, alinhado na cerca do fundo para sair. E olhando lá, eu costumo olhar aqui na cerca, na hora que eu saio em velocidade. Aonde que é a largada? Eu costumo fazer uma largada aqui mais ou menos, ó, onde que eu tô saindo com essa caneta agora mais pra frente. Que é, ó, o primeiro tambor tá aqui, o primeiro tambor, o segundo tambor, o terceiro tambor tá aqui e o primeiro tambor está aqui. Que é mais ou menos, ó, pessoal, um pouco mais pra dentro aqui, ó, um pouco mais para a direita, entre o primeiro e o terceiro tambor, o alinhamento do seu cavalo. O seu cavalo, quando você larga o seu cavalo, você larga ele reto lá naquele rumo, ó, você faz com que o seu cavalo esteja com a garupa para dentro, a garupa, eu vou escrever aqui um G de garupa, e a paleta do seu cavalo reto e para frente, um P de paleta. Seu cavalo tem que largar reto e para frente no rumo da cerca do fundo. E no momento em que você chega nesse ponto aqui, ó, pessoal, que é o momento em que você começa a entrar para virar, desse ponto aqui que você começa a fazer a caída para entrar para virar, nesse ponto aqui, ó, que você tá olhando lá na cerca do fundo, nesse ponto aqui que você começa a perder a visão do tambor, você tá olhando a cerca do fundo, o tambor tá começando a te perder de vista aqui, ó, no seu olho. O tambor tá aqui, você olhando na cerca do fundo. Você tá olhando, o tambor começa a perder de vista, é o momento que você faz isso aqui com a mão, na linha da sua cintura, para o seu cavalo começar a fazer essa curva aqui, ó, que eu vou pôr em azul. Essa curva aqui em azul, ó, que é para entrar para virar. Essa curva aqui em azul que é para entrar para virar. É no momento em que você tá perdendo o ângulo, ou perdendo a visão do tambor olhando na cerca do fundo. Você tem que olhar na cerca do fundo aqui, ó. A hora que você tá na linha reta, indo para o rumo do primeiro tambor. E aí, pessoal, você começa a fazer a curva para entrar no giro. O que eu quero dizer para vocês aqui, que nós estávamos batendo na tecla da primeira aula. Você não pode largar o seu cavalo, pessoal, ó, eu vou usar a caneta azul, mirado no tambor. Você sai daqui e já sai mirado no tambor assim, ó, com a caneta azul. Por quê? Porque o seu cavalo vai trabalhar com a garupa para fora, ó, a garupa do seu cavalo vai estar para fora e a frente do seu cavalo, a paleta, vai estar já mirado no tambor. Então o seu cavalo, a chance do seu cavalo aqui derrubar o tambor na entrada ou passar o tambor é muito grande. Então, pessoal, nunca largue o seu cavalo mirado para o tambor. Sempre largue mirado na cerca do fundo da pista. E o ponto em que você vai pedir o começo da virada é o ponto em que você está perdendo a visão do tambor. Por que você tem que olhar para frente, olhar na cerca? O cavalo vai onde você olha. Se você olha para o tambor, ele vai mirar no tambor e você vai derrubar o tambor. Você tem que sempre olhar adiante do tambor, para o seu cavalo pensar para frente. Se você olha no tambor, você está direcionando ele diretamente para o tambor. Então procure sempre olhar adiante, à frente, para que o seu cavalo não antecipe virada. Aí, pessoal, meu cavalo começou a virada aqui, ó. O meu tambor estava passando aqui do meu lado, eu pedi para ele começar o giro com a mão baixa na cintura. Nesse ponto aqui, ó, que ele tá, eu vou mudar a cor da minha caneta para verde agora para mim fazer outra explicação. Nesse ponto aqui eu vou passar em cima da caneta azul, ó. Nesse ponto aqui, ó, é o ponto de entrada no meu cavalo. Ele tem que entrar perto do tambor, tem que entrar próximo do tambor. Próximo do tambor para o meu cavalo virar em 2 movimentos. Ele tem que vir aqui atrás do tambor
e já bater num rollback e sair para frente. Meu cavalo tem que entrar perto, ir no fundo do giro e sair para frente. Quando você está do lado do tambor, é o momento em que você joga ele, abre um pouquinho a mão e leva ele no fundo do tambor. Lá no fundo do tambor você senta e puxa a sua rédea um pouco com a mão aberta e na mão e na altura do bolso, para o seu cavalo realizar a movimentação de rollback e sair para frente. Fiquem tranquilos, pessoal, depois a gente vai ver na prática isso acontecer e nós vamos também trabalhar os exercícios para trabalhar esse ponto com você, o centro de gravidade, e ensinar o seu cavalo a ser reloginho, ele entrar no mesmo lugar sempre, ir no fundo do giro e sair no mesmo lugar sempre, para que crie um equilíbrio no corpo para fazer o giro no lugar sempre que precisa, de forma que ele fique constante. Então, aí eu virei, pessoal, ó, quando eu virei, eu já alinho o meu cavalo no rumo, ó, eu tô com o risco verde. Aí, pessoal, eu vou apagar, agora, pessoal, eu vou apagar tudo aqui e nós vamos começar a gravar da saída do primeiro pro segundo, tá? Porque senão vai ficar muito risco aqui, vai ficar ruim de enxergar. Deixa eu só apagar tudo aqui, ó. Já tô apagando aqui, ó. E aí a gente vai ficar ruim de enxergar. O primeiro tambor vocês entenderam bem aí, tá claro, pessoal? O ponto de largada, o momento em que você desce para virar, onde você tem que olhar, qual é o momento em que você pede o início da virada, a entrada do tambor, ela deve ser sempre próxima aqui, ó. Deve ser sempre próxima do tambor. Deve ser sempre próxima do tambor para o seu cavalo entrar aí no fundo do giro e já sair no rollback. Se o seu cavalo entrar muito longe do tambor, pessoal, ó, se o seu cavalo entrar muito longe do tambor, se você perde a entrada do tambor, se o cavalo entrar longe, ele demora muito tempo para chegar aqui atrás do tambor, ó. Ele vai dar um galão para chegar no mesmo ponto em que você teria chego em um galão só se você entrar perto, ó. Ele demora um movimento a mais para chegar no mesmo ponto, um para ir no fundo do giro e um para fazer a movimentação de rollback. Então, essa distância aqui que o meu cavalo percorreu a mais, pode pôr aí 200 milésimos de segundo que você perdeu só de errar o ponto de entrada do seu cavalo, porque ele tem que dar um galão a mais, um movimento a mais, para chegar no mesmo ponto em que ele chegaria se ele tivesse entrado próximo do tambor para realizar o movimento de virada. Aqui você perde tempo, se você entrar longe do tambor, tem que entrar próximo a ele. Então eu vou apagar aqui agora e vamos trabalhar em cima do segundo tambor. Eu vou trazer um pouco mais para cá, a gente vai dar um zoom para entender. Ó, o alinhamento que eu falo para vocês, pessoal. Na saída do tambor aqui, ó, na saída do tambor, meu cavalo tem que correr já alinhado no rumo. Olha os rastros das passadas do meu cavalo mais escuro na pista, ó. Tem que correr reto no rumo da chegada do segundo tambor. Da chegada do segundo tambor. Na chegada do segundo tambor, pessoal. Na chegada do segundo tambor, pessoal. É a mesma coisa. Espera só um minutinho. Na chegada do segundo tambor, pessoal, é a mesma coisa. Nesse ponto aqui você tem que estar olhando na cerca do fundo da pista. Na cerca do fundo da pista. Você vai olhar lá na cerca do fundo da pista. A hora que o tambor estiver passando, que você está perdendo a visão do tambor, é o momento em que você senta e começa o giro. Então, ó, você vai estar olhando lá no fundo da pista aqui, ó. E nesse ponto aqui que seu corpo está passando o tambor, é o momento em que você vai começar, que você vai abrir a sua mão e levar o cavalo atrás do tambor. Agora eu vou colocar a caneta amarela para a gente treinar o tambor. Ó, isso aqui é um alinhamento reto, pessoal. Um alinhamento reto. O que eu falei na aula 1 sobre o desalinhamento da saída? Sobre o desalinhamento da saída, ó. Da saída do primeiro. Que ocorre quando o meu cavalo desalinha aqui, ó, estufa, corre mais para cá e depois aqui ele tem que fazer a curva. Aqui nós mostramos o exemplo da Marília. O cavalo estava correndo do lado oposto do tambor, ó. O cavalo desalinhou aqui, ele perdeu aqui nesse alinhamento, pode pôr 400 milésimos. Ele perdeu aqui no alinhamento e na chegada errada e ruim no segundo tambor. Então, o cavalo que sai alinhado é aquele que sai reto e para frente no rumo desse risco vermelho, né? Que eu tô colocando de novo, ó.
reto e para frente já buscando a entrada do segundo tambor. Sempre que o seu cavalo desalinha aqui, ó, você já perdeu um tempão. Seu cavalo desalinha, corre aqui para fora, para depois alinhar, você perdeu um tempão. Só que as causas disso pode ser posicionamento, como a gente mostrou na aula anterior, que a Marília trabalhou com o corpo para frente e a rédea alta, ou pode ser também porque o cavalo está com bloqueio no corpo e na nuca e ele trava e explode para fora e desalinha, correndo torto para o segundo tambor. Então aqui você perdeu 400 milésimos, aquela errada de ponto que eu falei aqui, ó. Você perdeu 200 milésimos e assim vai somando, né? Vou apagar aqui para nós... Não vou nem apagar que tá interessante. Aí, pessoal, ó, a gente chegou aqui na entrada do segundo tambor, né? Que é a hora que você começa a perder o ponto de visão. Que é a hora que você começa a perder o ponto de visão. Que é nesse ponto aqui, né? Que você vai começar o giro. Esse ponto aqui, ó, pessoal, vou colocar de azul agora. Você vai estar, o seu corpo vai estar alinhado com o tambor. O tambor está aqui, o seu corpo está alinhado com o tambor, você perdeu a visão. É o momento em que você pede a virada do cavalo. Quando eu falei no vídeo de ontem que o amador, que o jovem guia o cavalo na mão, ele não para ele a virada é ele que leva o cavalo até a virada. E não é, o cavalo tem que ir sozinho até esse ponto aqui azul, ó, que é onde você começa a perder a visão do tambor. E aqui você joga o seu cavalo atrás do tambor. Atrás do tambor para fazer o giro. A virada do cavalo, pessoal, ela começa aqui atrás, ó, vou colocar em ponto preto. É aqui, ó, o rollback do cavalo acontece aqui, ó. Quando o cavalo passa o corpo inteiro atrás do tambor para realizar o rollback e sair para frente e alinhado. Então, a sua visão na chegada do tambor é abrir a sua mão e levar o seu cavalo atrás do tambor. Você levou atrás do tambor, você senta na sela e puxa com a mão no bolso para trás, na linha da sua cintura. E o seu cavalo faz o rollback, sai bem alinhado para frente. Ó, reparem bem, pessoal. Reparem bem aqui, ó. Agora no rumo do terceiro, ó. Você saiu para frente. Você saiu para frente. Opa, apaguei aqui. Você deu o rollback aqui no fundo, ó, e você saiu para frente. Saiu para frente, tem que correr no rumo reto, alinhado, ó, no rumo da entrada. Nesse ponto aqui, ó, que é onde você está perdendo a visão do tambor, você está olhando aqui, ó, na cerca do fundo também, tá? Você está olhando aqui, ó, na cerca do fundo. A sua visão tá para lá. Nesse ponto em que a sua perna está alinhada com o tambor, que é o momento em que você joga o seu cavalo atrás do tambor. É aqui que a virada acontece, ó, é no fundo do tambor. Seu cavalo dá um rollback e sai para frente. Deixa eu só mudar aqui a cor. É aqui atrás, ó, da entrada, você mira o seu cavalo atrás do tambor e leva ele aqui, ó, que é onde o seu cavalo chega, dá o rollback e sai alinhado no rumo da fotocélula. Então, o que acontece quando o seu cavalo, que nem nós mostramos o exemplo comigo montado em passo, e quando o cavalo sai muito aberto, né? Nós vamos usar agora uma cor diferente. Vamos pegar aqui o verde. Seu cavalo sai daqui, dá uma travadinha, você erra um pouco, seu cavalo sai aberto, fazendo barriga, ó. O verde, ó, fazendo barriga. Aí ele chega aqui, ó, com a garupa para fora e embicado com a frente, com a paleta. A chance de você derrubar aqui atrás do tambor é grande ou dele sair aberto também é grande. O cavalo saindo alinhado, ó, o risco verde. O cavalo saindo alinhado, ele vai estar, deixa eu apagar um pouco esses risco verde aqui e colocar, só trabalhar com o risco preto, ó. Vou apagar aqui, ó, para te mostrar quando o cavalo sai alinhado. Quando o cavalo sai alinhado, pessoal, eu apaguei a reta preta também, só um minuto. O cavalo saiu alinhado, correu retinho aqui, ó, no rumo da virada. Quando o cavalo sai alinhado, pessoal, a garupa tá para dentro. A garupa tá para dentro. E a paleta vai passando o tambor. O cavalo corre reto e para frente. Então, é nesse ponto aqui que você está perdendo a visão do tambor, que você leva ele atrás do tambor e o giro acontece aqui, ó, aqui atrás, onde o cavalo sai no rollback na reta, sai reto e para frente. É assim que você deve olhar e pensar dentro do percurso. Quando você faz essa barrigona aqui, ó, você perde aqui também. Dependendo do tamanho da barriga, o certo não é você correr tão reto,
você tem que correr dando um espaço aqui, como a gente falou, para chegar para virar. Você não pode correr reto na cara do tambor, né? Reto na cara do tambor, que reduz muito a velocidade. Você dá um espaço para você entrar. Se você faz muita barriga, muita que eu digo é ir pro meio da pista mesmo, você perde muito tempo aqui, nessa barriga. O cavalo ele tem que fazer uma curva, porque ele acelera a velocidade e se prepara e se reduz menos na virada. Ele não pode correr reto no tambor, ele precisa fazer uma curva. Mas quando é uma curva muito grande, o seu cavalo perde muito tempo para chegar no virador. E ele possivelmente vai sair estufando ou vai derrubar no fundo do giro. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, analisando a passada, o vídeo que eu mostrei ontem na aula, eu fazendo no passinho a vista de cima, e os pontos e quanto você perde em cada problema aqui que eventualmente se aparece. Vou mostrar agora quanto você perde em cada problema, para vocês entenderem um pouco. Deixa eu apagar aqui, vou apagar o percurso inteiro, eu mostrei para vocês o alinhamento, tudo. Mostrei para vocês, agora eu vou mostrar aqui para vocês um... Então, pessoal, lembra da aula de ontem que eu falei quando o cavalo chega aqui, ó, embicado, embicado que eu falo é mal posicionado, assim, ó, mirado no tambor, ou ele vai te espremer e derrubar, ou ele vai passar o tambor. Aqui você vai perder muito tempo. Se o seu cavalo sai desalinhado e vai pro lado oposto do tambor aqui, ó, até alinhar, explodindo para fora, ele perde também 200, 300, 400 milésimos. Aqui perde 200, se o seu cavalo passar muito. Aqui vai perder 300, 400, se o seu cavalo desalinhar muito, porque ele perde velocidade até alinhar e ir para outro tambor, ele não sai alinhado já correndo reto e para frente com a velocidade máxima. Já perde muito tempo. Se o seu cavalo trava aqui atrás do tambor, você já perde mais uns 200 milésimos, 100. Se o seu cavalo sai estufando muito, você já perde uns 300, 400, dependendo de quanto foi a estufada. Se o seu cavalo, se você antecipa o seu cavalo, ele perde velocidade também e perde tempo. Enfim, pessoal, são vários pontos, detalhes que o seu corpo influencia diretamente no equilíbrio do cavalo. E, não obstante a isso, o seu cavalo também precisa estar bem desbloqueado para fazer essa passada correndo reta alinhada. Agora vamos olhar aqui a passada em velocidade na prática, na execução. Que é onde vocês vão observar tudo que eu mostro para vocês, ó. Largada reta, pessoal. Garupa do meu cavalo. Peraí. Largada reta, pessoal. A garupa do meu cavalo para dentro. A garupa do meu cavalo para dentro. Garupa para dentro. E a frente. As paletas, né? Para frente, reto e para frente. Aí, ó, nesse momento em que eu tô perdendo a visão nesse momento aqui, ó, que começa a descida do tambor, pessoal, você já tá perdendo a visão do tambor. É esse momento aqui, ó. É esse momento aqui que você tá olhando na cerca do fundo, ó. O tambor tá aqui. A hora que você tá olhando lá, ó, você começa a perder a visão do tambor, é o momento de puxar. Nesse ponto aqui, ó, pessoal. Nesse ponto aqui, ó, que é o ponto em que você começa a perder a visão do tambor, ó. Que você tá olhando na cerca, o tambor tá começando a sair do seu... Você tá olhando na cerca, o tambor tá começando a sair de vista. É a hora que você começa a fazer a curva pra descer no giro. E a entrada do tambor, ó, pessoal, tem que ser perto do tambor. Você tá vendo aqui, ó, que eu tô entrando... Eu tô entrando perto do tambor aqui, ó. Perto, ó. Não tô entrando com espaço pra virar. Minha égua tá entrando próxima do tambor aqui, ó. E é aqui que eu vou levar ela atrás do tambor e ela vai voltar. Então aí, pessoal, ela entrou perto do tambor, sem muito espaço pra voltar. Ó, ela passou o tambor, ó. Ela tá lá atrás do tambor, ó. Ó, no fundo do tambor, pessoal, é o que eu falo pra vocês, ó. A minha perna tá alinhada, o meu corpo tá alinhado com o tambor. Tá vendo? Atrás do tambor, meu corpo tá alinhado com o tambor, ó. Meu corpo alinhado com o tambor.
É o momento em que você passa o tambor, seu corpo alinhado, você abre a mão para o seu cavalo voltar. E a saída do cavalo, ó, a saída do meu cavalo. Daqui, ó, ela já sai, ó o alinhamento, ó. Ela sai reto para frente, já procurando o ponto, ó, do segundo. Ela corre alinhada, ó, olha só. Alinhada, reta e para frente, ó. Alinhada, reta e para frente. Tá vendo? Ela saiu daqui, ó, já alinhada, reta e para frente. Buscando o giro. Esse carinha aqui, ó, que tá aqui, pessoal, correndo igual um doido, que vocês vão ver daqui pra frente, é o Gladson, tá? Bicho corredor, viu, pessoal? É o Gladson. Que tá filmando de costa. Esse carinha aqui, ó, doidinho que vai correr agora atrás da égua, é o Gladson. Ó, dá uma olhada no Gladys correndo aí, pessoal. Ó, bichinho corredor, rapaz. Vocês estão vendo ele aí, ó? Tá correndo atrás da égua. Então, ó. A gente corre reto, ó, reto. Aqui eu fiz ainda uma aberturinha a mais para chegar no giro. O certo é correr um pouco mais reto, mas eu fiz uma barriguinha aí, ó. Um pouquinho para entrar no giro um pouco aberto. Só que aí eu levei ela lá atrás do tambor, ó, pessoal. O giro acontece lá no fundo do tambor, quando você está alinhado com o tambor, ó. O giro acontece aqui, ó. Quando você está alinhado com o tambor. Que aí o seu cavalo dá o rollback e sai reto e para frente. Opa. Do terceiro tambor. No terceiro eu abri um pouco também na chegada, ó, pessoal. Ó, eu cheguei um pouco com espaço demais. E minha égua chegou com o garupa um pouco para fora, ó. Garupa um pouco para fora e a frente um pouco para dentro demais. Teria que chegar um pouquinho mais reto aqui, ó. Opa. Mas não interferiu muito, o giro foi bom, porém ela perdeu tração e velocidade dentro da virada. Ela chegou um pouco mais longe com a garupa um pouco torta para fora e perde a tração dentro do giro. Mas, ó, leva lá atrás do tambor, ó. O giro acontece lá no fundo do tambor, ó. Lá no fundo que acontece a virada. Quando o seu corpo está alinhado com o tambor, ó. É aqui atrás que o cavalo vira e sai reto na fotocélula. Ó, reto e pra frente. E esse aqui é o Gladson correndo, ele já deu uma cansada já pelo visto, né? Agora eu vou voltar a passada que vocês analisem todos esses pontos sozinho com ela deixando correr. Largada, reto e pra frente, ponto de entrada, fundo de giro, saída de giro, alinhamento. Pra vocês verem correndo um pouco. Ó. Alinhou, reto e pra frente. Subiu um pouquinho a mais, mas deu um giro bom no fundo do giro. Subiu um pouquinho a mais na chegada também do terceiro. Mas foi no fundo do giro e voltou alinhada, ó. É uma boa passada, pessoal. Perdemos um pouco de tempo na chegada do segundo e do terceiro. Porém, ela correu com espaço, não antecipou, foi no fundo do giro e voltou alinhado. Só para vocês terem uma base boa aí dos pontos que a gente mostrou do chão com o Gladson. Talvez tenha ficado um pouco difícil de você enxergar esses pontos que eu falei, em virtude do ângulo que ele estava filmando. Por isso nós trouxemos aqui agora essa análise em cima com o drone. Eu acho que ficou bem clara agora. E o que nós fizemos aqui agora, na análise na passada, nós vamos mostrar para vocês nos exercícios. Como eu já mostrei para vocês pontos de entrada, fundo de giro e saída, vai ficar mais fácil agora vocês enxergarem o treino de vocês para melhorar o seu reflexo, melhorar os pontos, posicionamento, postura, sentada na sela, movimentação de corpo, trabalhar o seu equilíbrio de corpo para aprender a acompanhar a entrada, o fundo do giro e a saída do cavalo dentro do tambor, sem se desequilibrar e sem atrapalhar o equilíbrio do cavalo também. E pessoal, isso que eu tô falando para vocês, eu não encontrei em livros, tá? É a minha vida inteirinha dentro dos 3 tambores, é a minha experiência de vida, mais de 2 décadas fazendo 3 tambores. Então o que eu tô falando para vocês aqui não é só teoria, é a prática, tá?
É o que realmente dá resultado, é onde eu encontrei as dificuldades, que eu abaixei os meus tempos, é onde eu consegui ser 2 vezes recordista mundial. Eu vou colocar aqui 2 passadas para vocês agora, que na época da Saptica, que agora no ano passado foi o 2º melhor tempo do mundo no início do ano, 16.303, e eu quero que vocês analisem essa passada e todos os pontos que eu falei para vocês, se é ou não é tudo isso que eu estou falando para vocês na teoria aqui. E outra passada que eu vou mostrar para vocês é a da Inlove, do recorde mundial, onde você vai analisar os pontos de virada, entrada, fundo de giro, saída, alinhamento, movimentação atrás do tambor, e vocês vão conseguir enxergar realmente que o que eu estou falando na teoria acontece na prática quando ocorre as grandes passadas. Então, é mais ou menos por aí que eu quero que vocês entendam. A gente está te mostrando a teoria aqui, baseado com fundamentos, e vamos mostrar a prática, para a gente mostrar para você, fazer com que você enxergue que o que eu estou falando é realmente o que acontece dentro de pista, e é por isso que os resultados, os extraordinários acontecem. Foi uma vida inteira dedicada aos 3 tambores. São mais de 2 décadas montando o cavalo de tambor. São mais de 3.000 animais montados. São mais de 110, 115 cursos agora presenciais já feitos. São mais de 2.000 alunos que nós treinamos. Enfim, pessoal, é um embasamento teórico e prático que, se você colocar em prática hoje, segundo a nossa estratégia, o nosso plano de treino, você vai conseguir ganhar em 5 anos que uma pessoa conseguiria fazer, você vai conseguir em 3 meses. Nós estamos dando para você literalmente um GPS. Nós estamos dando para você um Google, para que você entre em São Paulo sem nunca ter ido e não se perca no caminho, não entre numa encruzilhada errada, não perca uma entrada e tenha que fazer o retorno daqui 10, 15 quilômetros para frente. Nós estamos te dando um GPS que você vai colocar lá e vai bater no objetivo. Você não vai se perder, você não vai ter que ficar pegando informação na estrada. Ó, eu tô me perdido, eu preciso ir em tal lugar. E aí o cara fala, não, entra aqui, aqui, aqui. Aí você perdeu a entrada, tem que dar o retorno lá adiante. Perdeu 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas perdido para você chegar no seu destino. A diferença é que no tambor, quando você erra o destino, esse destino se prolonga por 6 meses, 1 ano, 2 anos. É por isso que eu te falo com convicção que você pode encurtar a sua evolução de 5 anos para 90 dias se você tiver esse GPS, esse passo a passo em suas mãos. E eu te tô falando dos meus resultados, pessoal, não é para me engrandecer, é para mostrar que realmente o que eu falo tem fundamento, é para você confiar, você precisa acreditar no que eu tô falando. Se você acreditar no que eu tô falando e se você pôr em prática o que eu tô falando, como os exemplos desses alunos que nós mostramos para vocês, o resultado é certo e a garantia de que você abaixa aí de meio segundo a 1,5 segundo é certa também. Reta final de permanência. 16.303. O novo líder. Quebra o recorde da pista do Rocha Mariana. 16.303. Passa a minerar. ST Saptica. Desce o Gaspar da mão. Acelera! E vem na pressão, olha o reloginho na pressão e Juninho, 16.213, é o novo recorde mundial. Ele, Decinho, é o top time rider das Rafaela, 16.213, desce o Gaspar Talon em Love FMHR,
É o novo recorde mundial. Desce em talão. Aras Rafaela. Zóio. Mais uma pra conta, meu rei. I'm going